A outra função dele é pegar aqui onde eu tenho R$5, se eu clicar nele, pode observar que agora eu passei a ter o número 5. Então o que ele fez aí? Ele retirou o formato de moeda, mas manteve o quê? Manteve as casas decimais. Por quê? Porque ele já separa os milhares. Então ele retira só o formato de moeda. E aqui onde eu tenho a porcentagem, ó, se eu selecionar os valores que tem percentuais e clicar nele, pode observar que os números voltam ao padrão tradicional. Onde era 100 volta a ser 1, onde é 50 volta a ser 0,50. Porém, mantendo quem? As casas decimais. Então essas são as duas funções aí do separador de milhares. Depois temos aqui quem? O aumentar casas decimais e o diminuir casas decimais. Muito cuidado com esses botões, porque ele pode cobrar um falando que é o outro. Isso é perigoso. Como é que você vai matar essa parada aí? Pode observar que o aumentar tem um zero depois da vírgula, com uma setinha apontada para fora, e o resultado lá embaixo apareceram 2 zeros. Então quer dizer que eu aumentei os zeros pelo desenho. Contrário do outro, ó. O diminuir, você tem 2 zeros depois da vírgula, com consequência apareceu apenas um zero. Então você diminuiu as casas decimais. Então na prática, como é que iria funcionar? Vamos lá. Vou digitar aqui na célula C8, o número 1,75, ó. Digitei. Se eu pedir para aumentar as casas decimais, você pode observar que ele vai, ó, cada clique que eu estou dando nele, ele está aumentando um zero. Por quê? Eu estou aumentando as casas. Então, cada clique, um zero. Agora, se eu pedir para diminuir, pode observar que cada clique, ele vai cortando um zero. Só que chegou ali, eu não tenho mais zeros. Mas eu tenho quantas casas decimais? 2. Então, vou diminuir mais uma. Olha o que ele fez. Ele arredondou. Visualmente, ele arredondou. Mas você pode ver que aqui na barra de fórmulas, ele ainda mantém 1,75. Porque para efeito de soma, ele vai considerar o que está na barra de fórmulas. Ok? Por que ele arredondou para cima? Porque de 5 para cima, ele sobe. E de 4 para baixo, ele desce. Então, o número mais perto de 5 para cima, ele vai jogar para 1,8. E se eu pedir para diminuir mais uma casa decimal, pensa aí na sua casa, seria 1 ou 2? Está na cara que seria 2, olha lá. Por quê? Porque de 5 para cima ele vai subir. Como é 8, ele vai cortar o 8 e vai jogar o número para cima. Mas observa que na barra de fórmulas ele manteve 1,75. Então, atenção a esses botões, são botões aí bem cobrados em concurso. Então, cara aluno, você percebeu que eu mostrei aí uns botõezinhos bem cobrados, né? Bastante abrangência em prova. Deixa eu mostrar para você algumas questões que poderiam estar nos surpreendendo aí no concurso, ok? Vai aparecer na sua tela umas questões, vamos comentar. Bem, vamos à nossa primeira questão aí. Olha o que ele fez. Ao selecionar uma célula contendo o valor R$10 e pressionar o botão exibido acima, o valor retornado será igual a... Bem, então o botão exibido acima seria o separador de milhares, que tem quantas funções? 2 que nós vimos. Qual que seria? Primeira, separar os milhares, botando ponto e a vírgula nos lugares corretos, ou retirando a formatação de moeda ou de porcentagem. Então, se você tem R$10 e clica nele, o que ele vai fazer? Retirar o formato de moeda. Então, se ele irá retirar o formato de moeda, ele vai ser 10. Mas 10 o quê? Com casas ou sem casas? Você pode observar que ele vai manter as casas, porque antes de retirar, ele vai manter, ele não vai tirar os zeros, porque a função dele não é separar as casas decimais, como nós vimos. Então a resposta ficaria letra D. Então uma questãozinha aí que pode ser abordada na sua prova sem maiores problemas. Ok? Vamos mais uma. Próxima questão seria o seguinte. Selecionar a célula acima, essa célula que você vê aí na sua tela, clicar 2 vezes seguidas no botão exibido ao lado. Irá formatar o conteúdo da célula 1 conforme qual alternativa? Bem, qual botão que é esse? Lembra da dica?
tinha um zerinho depois da vírgula. Apareceram quantos zeros? 2. Então você está aumentando as casas decimais. Então se você tem 2 casas decimais e clica 2 vezes, você terá quantas casas? Você terá 4 casas decimais. Então, só procurar o número que você tem 4 casas. E o número que tem 4 casas seria a letra E. 2,0000. Então pode observar que ele cobra mesmo esses botões. Ele vai te pedir eles sem ter dó do candidato. Vamos mais uma? Bem, uma próxima questão que nós temos aqui, te deu uma planilha. Isso é característico das bancas, principalmente da banca CESP. Colocar aí planilha e você tem que analisar a planilha para julgar os itens. Então vamos julgar esse item aqui, ó. Para se centralizar os títulos das colunas, é suficiente selecioná-los e clicar na ferramenta Mesclar e Centralizar. Vamos ver? Então, se eu selecionar os títulos, item, quantidade, valor e total, e clicar em Mesclar e Centralizar, os títulos serão centralizados. Lembra da aula anterior? Não. Por que não? Porque ele irá pagar a quantidade, irá pagar o valor, irá pagar o total. Porque antes de centralizar, ele mescla. Se ele mescla, ele vai tornar todas as células apenas uma. Então ele irá pagar as células da direita. Na realidade, iria ficar só item centralizado na planilha, como eu mostrei para vocês na oportunidade anterior. Então esse item estaria o quê? Errado. Então, botão aí também bastante cobrado em concurso. Bem, outro botão que eu gostaria de frisar com você, está aí na sua tela, é esse botão que está destacado aí, o famoso autossoma. Bastante cobrado também em concurso. Onde está o perigo do autossoma? Está na cara o que o autossoma faz. Ele vai fazer uma soma automática, ou então conhecido como somatório. Mas o perigo é o seguinte, uma coisa é o examinador te cobrar só o botão autossoma, ele sozinho. Outra coisa seria ele cobrar ele com essa setinha que você está vendo aí ao lado dele. Se cobrar só ele, a única coisa que esse botão faz é uma soma. Então, por exemplo, vamos pegar aqui valores. Ó. Se eu colocar aqui valores na minha planilha, eu teria 2 maneiras de somar esses valores. Ou eu seleciono os valores, ó, do jeito que eu quero, vou ao autossoma e clico. Pode observar que ele somou, né? Todo 3, 4, 5, 6, deu 18. Então tem uma autossoma. Ou então eu faço o contrário. Eu coloco na célula abaixo dos números e clico nele. Pode observar que ele selecionou todas as células para mim. Ou seja, ele vai pegar os valores mais próximos. Se eu quiser somar, bastaria eu aplicar o Enter. Pode observar que ele somou aí os valores acima. Ou seja, não passa de uma soma. Ou você seleciona ou ele seleciona para você. Agora, se ele cobrar a setinha, olha que interessante. Na setinha você tem aí todas as funções do Excel. Você tem aí ó, a soma, que nós já vimos, tirar uma média, aritmética, contar a quantidade de células que tem números, max, que é o valor máximo, ou seja, qual é o maior número das células, mínimo, o contrário, qual é o menor número. E aqui dentro você tem mais funções, que na realidade seria todas as funções do Excel você acha aqui dentro. Se eu clicar, pode observar que ele vai abrir uma janela com todas as funções do Excel. E não são poucas. O Excel, olha aí, ó, trabalha com financeira, data e hora, matemática, trigonometria, estatística, procura e referência, banco de dados, texto, lógica e informações. Só que, obviamente, caro aluno, o examinador não vai te cobrar funções avançadas. Ele nunca iria te cobrar aqui estatística, alguma dessas funções avançadas. Porque o seu edital não reza isso. A não ser que você vai fazer uma prova para estatístico. Aí sim você tem que saber essas funções. Mas obviamente se você fazer essa prova, você já conhece essas funções. Você vai apenas adaptar o seu conhecimento para o Excel. Tranquilo? Então vamos fazer aí algumas questões sobre o botão apresentado para você. Olha lá. Deu uma planilha
como de costume. Para se calcular o total dos valores em reais mostrados na planilha, é suficiente selecionar as células B2 e C2, ou seja, seleciona B2 e C2 e clica na ferramenta AutoSoma. O que você acha dessa questão? Bem, eu tenho a seguinte opinião. B2 e C2, você não pode somar para achar o valor total. Você tem que, no mínimo, o quê? Multiplicar. Porque não tem como eu somar 12 por 876. Eu tenho que multiplicar 12 por 876. E outra, ele está querendo os valores total dos reais. Então eu teria que multiplicar a quantidade por preço em cada um desses produtos que apresentou na planilha e depois eu somar o total desses valores. Então é uma questão vaga, incompleta e, acima de tudo, errada. Ok? Então não pode cair nesse peguinho aí. Você pode observar que as operações matemáticas que caem no Excel são operações simples. O examinador não está preocupado se você sabe matemática. A matemática ele vai cobrar na parte de matemática. Ele apenas está preocupado em saber se você sabe usar o recurso, a ferramenta. Por isso que são operações aí bem simples. Nada de escandaloso aí numa prova de concurso. Vamos mais uma? Bem, vamos a outra aqui. Deu uma planilha, eu estou mostrando só uma parte aí dessa planilha, mas dá para a gente fazer a questão, onde ele fala: considerando que o valor número de linhas fiscalizadas corresponde à média aritmética dos valores contidos nas células B3 e B4. Esse valor pode ser calculado utilizando-se a função média encontrada na ferramenta AutoSoma. Bem, olha o que ele mostrou. Ele te cobrou o botão AutoSoma com quem do lado? Com a setinha. Então, se ele cobrou com a setinha ao lado, você chega à conclusão que nessa setinha você tem todas as funções do Excel. Então, a questão está correta. Por quê? Porque você tem a função média dentro desse botão com a setinha. Mas, professor, eu estava olhando na planilha, não tem. B4 está vazio. Eu tenho valores na B3, mas não tenho valores na B4. Tá? Ele não está dizendo que você vai usar os valores que estão na B3 e na B4. Ele está falando que você poderia tirar uma média de B3 e B4 através desse recurso. Por quê? Porque quando o valor está vazio, realmente célula vazia não conta em média. Célula vazia para tirar a média ela é desconsiderada. Ela é célula vazia. Agora, quando tem zero, aí conta. Quando tem o zero, faz parte aí da estatística. Então, essa questão, se tivesse vazio, ele falasse que iria dar a média, aí tudo bem, seria questionável. Mas ele falou que você pode tirar uma média desses valores, caso tenha. Então, a questão está correta, não deixaria de estar, não seria errada por causa desse argumento, não. Tudo bem? Outro botão que ele pode abordar para você numa prova de Excel é esse botão que eu estou apontando para ele aí, ó, o famoso assistente de gráfico. Mas o examinador ele pode ser bonzinho com o candidato. O que ele vai fazer? Ele não vai precisar estar te cobrando o botão, ele vai fazer diferente. Ele já vai te dar um gráfico pronto. Olha para você ver como é que ele é bonzinho. Te dá um gráfico pronto para você poder analisar o gráfico. É aí que está o problema. Para fazer análise de gráfico, você tem que ter uma percepção de como funciona o gráfico. Então, eu irei colocar aí uma questão teste para você poder estar fazendo uma percepção de como se analisa um gráfico. Então, vai aparecer a primeira questão aí para a gente poder resolver.